E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num exercício de imaginação bem diferente. E se a gente pegasse toda a teologia medieval do Purgatório de Dante e aplicasse a um dos heróis mais complexos e, vamos ser sinceros, controversos da atualidade? Sim, vamos falar do Endeavor de My Hero Academia. Essa é a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa. A gente vai deixar de lado o tribunal da internet, das redes sociais, onde todo mundo debate se ele merece ou não redenção, para entrar num outro campo. Um lugar onde a justiça é divina. E aqui o julgamento é completamente diferente. As regras não são as da sociedade, são as da alma. Mas, para essa jornada fazer sentido, a gente precisa combinar umas coisas antes. Primeiro, vamos a partir do princípio de que o Enji Todoroki morreu, sim, mas depois de um arrependimento verdadeiro de coração. Isso é o que qualifica ele para a purificação do purgatório e não para a punição eterna do inferno. O objetivo aqui não é vingança, sabe? É uma espécie de reeducação da alma, uma cura que o próprio pecador deseja. E a jornada do Enji não começa logo de cara subindo a montanha. Não. Antes de poder sequer começar a escalada, ele precisa passar por um tempo de espera, de humildade. Isso acontece no antipurgatório, que funciona como uma espécie de quarentena espiritual. Tenta imaginar a cena. Endeavor, o cara que sempre foi definido pela ação, pelo poder absurdo das suas chamas, chega nas praias do purgatório. E a primeira coisa que acontece é que ele perde absolutamente tudo. A individualidade dele, o Hellflame, puff, sumiu. O status de herói número 1 não vale mais nada. Ele não pode mais agir, ele só pode ser. E essa desconstrução dele é imediata, quase um ritual. Primeiro, ele é forçado à passividade. Ele não chega voando com as chamas, ele é levado por um anjo. Depois vem o julgamento moral. O guardião do lugar, Catão, não tá nem aí pra força dele, ele avalia a integridade. O traje de herói é trocado por um simples junco, que é um símbolo da humildade, porque se curvam, mas não quebra. E por fim, vem a classificação dele. Um governante que, de tanto focar no público, foi catastroficamente negligente com o seu dever mais básico, como pai e marido. E aí vem a primeira punição, que é de uma ironia genial. Pro Endeavor, um cara que é pura energia, cuja identidade inteira foi construída em cima de movimento e luta, a pena é a imobilidade. Ser obrigado a ficar sentado esperando, olhando para um topo da montanha que ele não pode alcançar, isso vira uma tortura psicológica muito, mas muito pior do que qualquer briga física que ele já enfrentou. Depois de cumprir esse tempo de espera, o Endeavor finalmente pode entrar no purgatório para valer e agora a jornada vira para dentro. Ele vai ter que confrontar os 3 pecados capitais que foram basicamente a fundação de toda a tragédia da vida dele. O primeiro pecado, e talvez a raiz de todos os outros, é o orgulho. Mas não é um orgulho qualquer, tipo vaidade. É uma arrogância quase existencial, um complexo de Deus mesmo. Ele achava que tinha o direito de brincar de engenharia genética, de fabricar um herdeiro perfeito e simplesmente descartar as falhas, como ele fez com o Toya. E a punição para esse orgulho é o que a gente chama de justiça poética. Ele, que colocou um peso esmagador nas costas dos filhos, agora é obrigado a carregar uma pedra gigantesca. E o peso dessa pedra não é só físico, é metafísico. É um peso proporcional ao tamanho do ego dele e à carga que ele jogou em cima da família. Essa punição ensina lições muito importantes. A postura curvada obriga ele a olhar para o chão, para o pó, para lembrar que ele é mortal. Acabou aquela postura altiva. E enquanto ele anda, ele vê umas esculturas no chão que contam histórias. Uma delas é de Niobe, uma rainha que se achava demais por causa dos filhos e por isso os perdeu. Ver essa imagem é como olhar no espelho. Ele é forçado a confrontar a verdade. Eu sou Niobe. Eu também destruí meus filhos com o meu orgulho. Subindo para o segundo terraço, ele encara o pecado que foi o combustível da ruína dele, a inveja. A vida inteira dele foi basicamente uma reação à existência do All Might. Essa obsessão o consumiu de um jeito que ele ficou cego para o valor das coisas que ele já tinha, principalmente a família. A punição aqui é pesada, é bem direta ao ponto. As pálpebras dele são costuradas com um fio de ferro. O cara que era conhecido pelo olhar de fogo, pela presença imponente, agora não consegue ver nada. Ele, que foi espiritualmente cego para a humanidade dos próprios filhos, agora está fisicamente cego. E o objetivo disso é muito claro. Já que ele não pode mais ver com os olhos, ele é obrigado a começar a enxergar por dentro, a aprender a ver o coração das pessoas. E tem mais, as almas ali se apoiam umas nas outras para andar. O Endeavor, o cara do eu resolvo sozinho, agora precisa literalmente se apoiar em alguém para não cair.
No terceiro terraço, ele enfrenta o pecado mais aparente e destrutivo dele, a ira. Toda a violência, os gritos, o terror que ele impôs à família, transformando o que deveria ser um lar num campo de treinamento brutal. E aqui, a justiça poética do purgatório dá um show. A punição dele é vagar perdido numa fumaça preta, densa, que sufoca. Pensa só na ironia. O herói das chamas, o mestre do fogo, agora tá cego e sufocado pelo que sobra do elemento dele. Aquela fumaça por fora é o reflexo perfeito da névoa de raiva que sempre nublou o julgamento dele por dentro. Ok, agora a gente está chegando no clímax da jornada, o teste final do Endeavor antes de conseguir alcançar o topo da montanha. Uma purificação que vai direto no coração da identidade dele. O último pecado a ser purgado é a luxúria. Só que, no caso do Endeavor, esquece a ideia tradicional de luxúria carnal. A luxúria dele era outra coisa, era fria, calculista. O tal casamento de individualidades foi o ato máximo de objetificação. Ele reduziu a esposa a um útero para gerar poder e os filhos a produtos. É a perversão total do que deveria ser o amor. E é aqui que vem o teste de fogo, literalmente. Para se purificar desse pecado, ele precisa atravessar uma parede de fogo. Só que não é o fogo dele, aquele que ele controla. É fogo divino. O mestre das chamas precisa aceitar ser consumido por elas, sem lutar, sem usar um prominence burn. Ele tem que entrar por vontade própria e deixar que aquele fogo queime o que ainda resta da identidade de Endeavor. Depois de passar pelo fogo, a parte da punição acaba. O Enji Todoroki entra no paraíso terrestre, que é como se fosse o jardim do Éden restaurado, para passar pelos rituais finais de cura. A transformação aqui é total. Poder, status, o objetivo de superar o All Might, tudo aquilo que definia a vida dele na Terra agora é irrelevante. A redenção que ele tentou buscar com atos públicos só foi alcançada aqui, através de sofrimento privado e da humildade. A purificação termina com 2 rituais. Primeiro, ele entra no rio Lete. Isso não apaga a história dele, mas lava a dor, a culpa que paralisa. A ferida vira cicatriz. Depois, ele bebe da água do rio Eunoé, que restaura e fortalece a memória de toda a boa ação que ele já fez. A identidade dele finalmente é reconstruída em cima do bem que ele fez, e não do mal. E com as palavras que fecham o purgatório de Dante, a jornada do Enji Todoroki termina. Ele não é mais o herói das chamas. Ele é só o Enji. Uma alma que finalmente encontrou paz e cuja chama interna agora queima com amor e não com raiva. No fim das contas, fica uma pergunta no ar, né? A verdadeira redenção é sobre tentar consertar o passado ou é sobre refazer a alma por dentro? É sobre reparar o dano que foi causado nos outros ou sobre se tornar uma pessoa fundamentalmente diferente que seria incapaz de causar aquele dano de novo? Uma questão que vale muito além de heróis e vilões.